Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir em São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Nós vamos meditar um pouquinho acerca do ajuntamento e o posicionamento dos 144.000 e também dos eleitos, porque são coisas que Deus está fazendo simultaneamente, juntando aqueles 144.000 na terra de Israel e também juntando os seus eleitos que compõem a noiva, esse corpo que será arrebatado. São Mateus 24, verso 1 ao 3, e depois vamos ao verso 32 do mesmo capítulo. 24, verso 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vamos ao 32. Diz assim, verso 32, em resposta à pergunta dos discípulos. No versículo 3 de Mateus 24, eles perguntaram: Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí no verso 32, Jesus dá o maior sinal da vinda e do fim do mundo, quando ele disse assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Senhor, abençoe a leitura da tua palavra. Amém. E nos dá luz, amém, entendimento, para que o que nós lemos aqui na Bíblia e o que vamos falar possa representar para nós pão espiritual, amém, possa representar vida, possa representar salvação para nós eleitos, Pai. Ajuda-nos aqui, em o nome de Jesus Cristo, é o que nós estamos te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Mas esse é um texto que nós deveríamos sempre voltarmos nele e lermos um pouquinho dele. Se você até quiser deixar aberto aí, Mateus 24, porque é um sermão, é uma pregação que foi pregada
pela própria pessoa de Jesus. Saiu exatamente dos lábios santos de Jesus esse capítulo 24 aqui de São Mateus, e se torna especial porque é um capítulo profético. Estava falando de acontecimentos que estavam por vir. Olha a expressão que eu usei, estavam por vir, porque hoje muitas dessas palavras ditas aqui em Mateus 24 por Jesus já não está mais por vir. Muitas já vieram, muitas já tomaram lugar no cenário mundial. Muitas dessas predições de Jesus já se cumpriram e algumas estão em pleno andamento, silenciosamente, sem que os olhos do mundo não percebam. É como disse o mensageiro, muitas vezes Deus faz coisas gigantescas e o mundo não percebe, os homens não percebem. E ele chega a dizer, as maiores coisas que Deus faz, ou que acontecem silenciosamente. Ele usa o exemplo da água evaporando em milhões e milhões de metros cúbicos, e ninguém percebe e ouve o barulho. E aí você tem, não sei se o irmão Brana quem disse isso, mas parece ser, se faz mais barulho para poder tirar um balde de 20 litros de água de dentro de um poço, com uma bomba ou com um sari, mesmo braçalmente, do que Deus para poder tirar bilhões e trilhões de metros cúbicos de água do oceano. É por isso que a igreja, nós precisamos de discernimento espiritual, porque as grandes coisas, profecias, acontecimentos profetizados, eles acontecem mais ou menos assim, silenciosamente. Por isso que o mensageiro pregou, Deus escondido e revelado em simplicidade. Acontece de maneira silenciosa e aí passa desapercebido, como pregou o mensageiro também, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, vai cumprindo e os homens não vão percebendo. É como Isaías 40, a voz do que clama no deserto, voz que ia endireitar os lugares ermos, queria aplainar os montes, elevar os vales, ministério que viria para poder fazer uma revolução e uma transformação. E veio, e humanamente falando, os montes não foram aplainados e os vales não foram erguidos. Se fosse olhar o ministério de João só com a visão natural, eles iriam dizer assim, mas a profecia não se cumpriu, esse não é a voz do que clama no deserto, o vale continua vale, o monte continua monte, segue tudo do mesmo jeito. Aconteceu, Isaías 40 aconteceu, e eles não perceberam. Malaquias 3, eis que envio o meu anjo diante da minha face, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o Senhor no seu templo. Aí veio João Batista, preparou todo o caminho, fez a junção, fez a ponte entre o Velho e o Novo Testamento, endireitou as veredas para o Cordeiro ser entronizado e começar a pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho da graça, mas eles também não perceberam. E gente boa, pessoas religiosas, pessoas que conheciam ao pé da letra a lei de Moisés, que conheciam as profecias, elas conheciam, mas conhecia teoricamente, tecnicamente. Você conhecer, eu conhecer as coisas apenas teoricamente, tecnicamente, irmãos,
isso não tem grande valor. É necessário que Deus unja os nossos olhos para que realmente possamos enxergar, como disse Apocalipse capítulo 3, que unja os teus olhos com colírio santo para que veja. Aconteceu e eles não viram. Até os próprios discípulos de Jesus, que já estavam com ele já há algum tempo, andando com ele, ouvindo ele, eles chegaram um dia e perguntaram para Jesus. Ainda bem que perguntaram, porque talvez se não tivesse perguntado, não ficaria nem sabendo. Eles ainda tiveram a humildade de perguntar: mestre, por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? A conversa começou a correr. Eles começaram a dizer que Jesus era o Messias, Jesus era o Messias, Jesus era o Messias. E aí, quando eles iam pregar falando que Jesus era o Messias, os fariseus diziam para eles assim: espera aí, moço, como assim? As escrituras têm que se cumprir ao pé da letra. É necessário que Elias venha primeiro, é necessário que venha um precursor na frente. Quer dizer, o precursor havia vindo, eles haviam rejeitado, cortado o seu pescoço, não o aceitaram como o precursor. Quer dizer, não tiveram revelação para poder ver que Elias já havia vindo. E os discípulos perguntaram: mestre, o que é que quando nós vamos pregar para eles, falar que estamos com o Messias, encontramos o Messias, eles dizem: Elias tem que vir primeiro? Jesus disse: na verdade vos digo, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí ele já olhou com visão profética para os dias que vivemos. Depois ele voltou a responder a pergunta: mas digo-vos que Elias já veio e que fizeram com ele tudo quanto quiseram, inclusive cortaram o seu pescoço e ofereceram a Herodias em uma bandeja. Decapitaram o Elias que veio para poder precursar, preparar o caminho, para poder clamar no deserto e preparar o caminho para o Messias. Quer dizer, escrituras se cumprindo silenciosamente. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos sermos vigilantes. Ele disse: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão vem, o que ele faria? Ele ficaria acampado ali na espera, atento, para não ser pego de surpresa. Não que Jesus fosse um ladrão, porque ali ele estava falando da vinda, falando realmente daquele momento quando ele virá para raptar, para levar a sua igreja. Mas ele estava mostrando a necessidade que haveria de vigilância, porque seria um acontecimento silencioso, acontecimento discreto, acontecimento, como eu disse, como milhões e milhões de metros cúbicos de água, e ninguém vê eles evaporando e subindo para as alturas. Jesus disse: se ele soubesse, ele seria vigilante, ele não dormiria, ele ficaria ali o tempo inteiro acampado ali, esperando aquela hora. Jesus mostrando para nós o quê? Mostrando que as escrituras, as profecias, e muito em especial, irmãos, as profecias concernente aos dias que nós estamos vivendo, elas acontecem debaixo de um grande segredo chamado silêncio. O mundo não sabe absolutamente nada acerca dessas profecias que estão se cumprindo exatamente nesse momento que nós estamos vivendo. Assim como não souberam que Isaías 40 e Malaquias 3 estava na terra preparando o caminho para que a primeira vinda de Jesus pudesse acontecer, nesta era que estamos vivendo, o mundo não sabe que também existe na terra uma mensagem, que Elias veio, e há uma mensagem na terra também, preparando um povo para poder receber a Jesus Cristo na sua segunda vinda. Agora, isso parece ser tão comum, tão rudimentar para nós que estamos há tanto tempo na mensagem,
Mas você já pensou no grande privilégio que é fazer parte desse segredo silencioso, que o mundo nada sabe a respeito dele, irmão? Aí você vai e olha, eu olho para mim e me encontro como um alguém que Deus escolheu para compreender o segredo do silêncio. Meu Deus, isso é demais. Um alguém que Deus escolheu, sabe para quê? Para poder ver as Escrituras se cumprindo diante dos nossos olhos. Aí volto lá em Lucas 4, versículo 17, quando Jesus leu a Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e aí Jesus diante deles, dentro da igreja deles, falando diante dos olhos deles e aos ouvidos deles, Jesus vai lá na frente deles e lê Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, uma escritura talvez de mais de 700 anos de profecia. Aí 700 anos depois dela profetizada, Jesus lê e diz, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, para curar os doentes, para pregar o evangelho aos pobres, para pôr em liberdade aos cativos, e para consolar os tristes e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Ele acaba de ler a Escritura, fecha o livro e ele diz assim, hoje tem se cumprido esta Escritura diante dos vossos olhos. Jesus disse isso para eles. Você acha que eles perceberam? Sabe o que a Bíblia diz? Pegaram pedras para lhe apedrejar, porque ele leu uma Escritura no livro do profeta Isaías 61, e falou que aquela escritura estava cumprindo sobre a vida dele. Eles disseram, absurdo, blasfêmia, esse de Isaías 61 será o Messias, esse não pode ser o Messias, não é ele filho de José o carpinteiro e de Maria? Não é ele aquele a quem nós sabemos é filho bastardo, sua mãe se engravidou antes do casamento? Blasfêmia, não veio ele de Nazaré, só vem coisa que não presta de Nazaré. Estavam cegados para não ver a profecia se cumprindo diante dos olhos dele. Irmão, a profecia encarnada, em carne humana, a profecia materializada, pegou a escritura lida, a profecia escrita e leu. A profecia encarnada, manifestada em pleno cumprimento, leu a profecia escrita no livro e eles não conseguiram perceber nada daquilo e até blasfemaram. Irmão, a mesma coisa aconteceu e está acontecendo nessa era que nós estamos vivendo. Todas as vezes que tomamos essa Bíblia, que pregamos essa mensagem, é a profecia lendo a profecia. Mas quem é que está captando a visão? Quem é que está captando a revelação? Eles não viram. Jesus diz, tendo olhos não vê, ouvidos e não ouve, para que não se quebrantem, não se converta, não se quebrantem, não se arrependa, não se converta, e eu os tenha que salvar e curar. Aí entrou a questão da presciência, da predestinação divina. Irmão, não importa quão claro o evangelho seja colocado, se não tem eleição, não tem, pode colocar o mais claro, o mais simples que for possível colocar, se não tem revelação ou eleição para crer, não vai conseguir aceitar isso, vai pegar pedra como os fariseus pegaram pedra para Jesus. Mas olha você aí, olha nós aqui, irmãos, Deus nos concedeu graça para poder vermos o que nós estamos vendo nessa hora que nós estamos vivendo. Você pode se sentir às vezes desvalorizado, desencorajado, pode até às vezes nem mesmo se sentir um genuíno cristão por causa dessa mala, como disse o irmão Brana, que é esse corpo humano cheio de defeitos e de fraquezas. Mas tem uma coisa, nós encontramos graça aos olhos de Deus. Deus tem descortinado para nós a sua palavra, que está trazendo fé de arrebatamento para essa noiva. É
por isso que nós vamos rompendo, com defeito, sem defeito, fraqueza sem fraqueza. A noiva vai rompendo, porque Deus rasgou o véu e abriu a sua palavra para os eleitos dessa hora. E aí você consegue vencer. Por quê? Porque tem um pão que sustenta, tem um pão que alimenta. Por quê? Porque o véu foi rasgado. É muito privilégio, irmãos. É perigoso estar na mensagem, como eles estavam na sinagoga, e Jesus leu o livro, e eles não captaram nada do que Jesus leu no livro, mesmo Jesus dizendo, hoje, não ontem, nem amanhã, hoje tem se cumprido esta escritura. Perigoso é estar sentado na congregação e não ter consciência do que é que está acontecendo. Os eleitos têm consciência do que está acontecendo. Deus enviou o seu profeta, Deus enviou a sua mensagem com uma exclusividade, preparar uma noiva para poder casar com o seu Isaac. A noiva tem ciência, ela está vendo a coisa sendo aberta para ela todos os dias. A noiva está vendo, está captando, está percebendo, e é isso que te dá força para não desistir. Se você olhar para a sua condição, sua humanidade, suas fraquezas, as decepções, os dissabores, você para mesmo. E quantas vezes nós já olhamos para tudo isso? Mas aí quando te falta força, aí você para um pouquinho de olhar para tudo isso, aí você vai e olha para isso aqui e fala, Senhor, mas essa mensagem é tão linda, Senhor. A fase que eu passo, talvez você diz assim, ó, a fase que eu passo é tão feia, as dificuldades e lutas que eu tenho são tão grandes, Pai, daria para qualquer um parar, mas quando eu olho para essa mensagem, eu não vejo como parar, Senhor, eu só posso ouvir o teu avançar, é isso que me sustenta nessa caminhada. Por isso eu disse aqui quarta-feira, que prejuízo é não ler essa mensagem. Por quê? Porque a motivação, o estímulo, a fé de arrebatamento está nessa mensagem. Oh Deus, não nos deixe estar com os nossos corações endurecidos, ouvidos fechados e olhos tampados para não vermos a coisa, para não vermos a voz silenciosa, a profecia que segue silenciosamente. Bom, às vezes parece que não está acontecendo nada, né? As grandes coisas acontecem debaixo de um grande silêncio. Olha, quando você vê que está tudo calado, tudo quieto, tudo tranquilo, parecendo que não está acontecendo nada, olha, não subestime Deus. Deus pode fazer grandes coisas sem fazer barulho nenhum. Parece que essa noiva não está andando, parece que está sendo ajuntada, parece que ela não está se posicionando. Você que se engana, os planos de Deus não são frustrados. Ela está sendo ajuntada e ela está se posicionando silenciosamente. Deus está preparando uma noiva para ser arrebatada. E eu quero crer que eu faço parte dela. E você crê que também faz parte dela? Eu creio, Senhor. Eu creio, ainda que meu corpo não sinta, ainda que os meus 5 sentidos não declaram, há uma fé na minha alma que declara que eu sou um eleito, e estou me aprontando e me posicionando para ser arrebatado. Eleito não consegue descrer disso. Irmão, é incrível, o eleito pode estar na sarjeta, mas se é eleito, não tem como remover isso dele. É uma fé irremovível, uma semente imortal. Ninguém pode sufocá-la, ninguém pode matá-la. Irmão Brana, eu moro em um lugar onde não tem a igreja. Minhas crianças são pequenas. E todos os domingos à noite, temos apenas os serviços das fitas. Deveríamos nós ir a uma igreja ali por perto e levar as nossas crianças, por causa das demais crianças? O profeta disse, bem, irmão, se você tem as fitas,
Se você tem a mensagem, olha, acredito que a mensagem é o suficiente para vocês. Irmãos, é exatamente isso aí. O profeta disse, quando eles estavam lá distante, lá longe, lá presos circunstancialmente, há uma condição de não poder ir à igreja, de não ter uma igreja ali. O profeta disse, se vocês têm as fitas e se reúnem todos os domingos à noite para poder ouvir as fitas, o profeta disse, eu creio que isso é o suficiente. Por quê? Porque ele não tinha uma igreja. Quer dizer, um eleito, mesmo sem uma igreja local ali, um eleito mesmo sem um pastor ali, um eleito mesmo sem uma assistência ali, o profeta disse, eu creio que isso aqui é o suficiente para poder levá-lo ao aperfeiçoamento. Eu creio também, irmão. Quando você tem é uma coisa, mas quando você não tem, irmão, Deus não vai deixar nem um pedacinho desse corpo para trás, não, irmão. Pode ter eleito aonde estiver, na circunstância que estiver. Se isso aqui chegar lá para ele, a fé de arrebatamento vai chegar lá para ele. Por quê? Porque isso aqui é a profecia silenciosa que está se cumprindo e o mundo nada pode ver, nada pode saber. Mas o eleito, quando come e devora isso aqui, ele vê Cristo sendo moldado dentro da alma dele. Por isso não fica... Embora o púlpito prega isso aqui, mas não fique só com o púlpito. Coma isto, alimente-se da voz de Deus. Isto é fundamental para uma vida cristã ancorada, sólida. Por isso que nós temos essa frase, a fé para o rapto está nas mensagens. E Deus vai fazendo uma obra maravilhosa, está juntando os seus filhos. Eu creio nisso. É como os judeus. O profeta irmão Branham diz aqui na revelação do 7º selo, parágrafo 182 em diante, o profeta disse assim, ó, ele está agora mesmo juntando os seus 144 mil para receberem a Cristo, e está os posicionando na terra, cada um segundo as suas tribos. Olha aqui para vocês verem uma coisinha. Irmãos, para Cristo descer lá na terra de Israel, primeiro ele tem que ajuntar os judeus todos na terra, um povo misto chamado para aquela terra. E depois de chamar uma classe mista, ele tem que separar os 144 mil, cada um segundo as suas tribos. Não pode haver conflitos e confusões de tribos, cada um segundo a sua tribo. 12 tribos e 12 mil de cada tribo, Apocalipse capítulo 7. Eu fiquei pensando, que grande exemplo para nós. Por que um grande exemplo? Deus, para se dar a conhecer para os 144 mil, que são apenas servos, não noiva de Jesus Cristo. Não quem vai casar com Jesus, é apenas servo. Deus, para se dar a conhecer para aqueles 144 mil servos lá, irmão, primeiro Deus nos ajunta. É um exemplo para nós. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Primeiro Deus ajunta. Depois que Deus ajunta, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Primeiro Deus ajunta e depois Deus começa a fazer a seleção. Ou seja, ele conhece de onde é cada um daqueles, em qual terra deve ocupar, qual tribo tem que pertencer. Deus conhece. Isso é Deus, isso é a predestinação, isso é a presciência divina. Conhece aqueles 144 mil, sabe em qual tribo cada um deles pertence e os posicionará devidamente na terra, somente para depois ele vir e se manifestar a ele. Eu pensei comigo, se Deus trabalha com os servos, 144 mil, de maneira tão ordeira, irmão, dessa forma, e quanto à noiva? Se Deus os ajunta e os posiciona, cada um segundo a sua tribo. Abra aí Apocalipse 7. E quanto à noiva? Com certeza, se Deus está posicionando servos, olha, irmãos, Deus também está posicionando eleitos. Deus está posicionando a sua noiva. Olha aqui, Apocalipse, capítulo de número 7,
Abriram. 7, versículo de número 4. Diz assim, ó: e ouvi o número dos assinalados, e eram de 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ó, da tribo de Judá havia 12.000. A tribo de Judá, quer dizer, olha aqui, ó, para o Messias se manifestar, olha um pouquinho, para aquelas 12 tribos em Israel e 144.000, vai ter que estar tudo em ordem. Da tribo de Judá vai ter que ter aqueles 12.000 ali na tribo de Judá. Havia 12.000 assinalados. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Quer dizer, olha para vocês verem, antes do Messias aparecer no Monte das Oliveiras, conforme diz a Bíblia em Zacarias, capítulo de número 13 ou 14, quando a Bíblia diz que ele aparecerá e mostrará suas mãos e seus pés furados para eles. Mas antes de Jesus, o próprio Jesus, antes do Messias voltar para os judeus, o que nós chamamos de terceira vinda, antes de Jesus voltar para os judeus, primeiro ele os posiciona. Agora aqui, irmãos, se antes de Jesus voltar para os judeus, primeiro ele tem que os assinalar e posicionar, e quanto à sua noiva? Voltaria ele, sendo que houvesse algum eleito ainda não posicionado ou assinalado? Voltaria ele com a casa em desordem? Não, irmão, é impossível Jesus voltar se os eleitos que compõem essa noiva também não estiverem assinalados em posição, não de acordo com tribos, porque conosco Deus não trabalha daquela forma. Estou apenas fazendo o paralelo, o posicionamento dos 144.000 e o posicionamento da noiva eleita. Por isso que, enquanto, revelação dos selos, enquanto o último eleito não nascer de novo no corpo de Jesus Cristo, o Cordeiro não sai do trono para poder vir buscar a sua igreja. Ele só vem buscar depois que o último eleito gentil também estiver assinalado. Agora, você acha que Deus deu um pause no seu plano? Você acha que Deus não está ajuntando, assinalando, posicionando os seus 144.000? Está assinalando, está ajuntando na terra. E faz tempo que essa obra começou. Por isso que eu li Mateus 24:32. Jesus dizendo que quando a figueira começar a florescer, e depois, quando os ramos estiverem tenros, aí sim está próximo o verão, a hora está quase chegada. Desde 1944 até 47 ali, mais ou menos assim, Deus está trabalhando para quê? Para juntar os seus 144.000. E ainda que às vezes, irmão, teve que usar chicote, teve que usar bomba, teve que usar tanto sofrimento. Olha, irmão, Deus, para colocar um eleito aonde ele tem que colocar, quando é relutante, quando é endurecido, muitas vezes Deus usa métodos severos, como ele usou lá para juntar Israel e fazê-los voltar para a sua pátria, para levantar a sua bandeira. Às vezes é assim, Deus usa esses métodos, às vezes duros, rigorosos, mas Deus não abre mão de um eleito. E graças a Deus que Deus não abre mão dos seus eleitos, porque se ele abrisse mão dos seus eleitos, talvez já teria aberto mão de muitos de nós aqui. Às vezes marido desiste de mulher, mulher de marido, pais de filhos, mas Deus não desiste dos seus eleitos. Deus trabalha ainda que rigorosamente, mas ele não abre mão da sua eleição.
seus 144 mil? Trazendo-os, ajuntando-os ali na terra, ainda que com sofrimento, mas estava tendo que fazer isso para poder trazer, igualzinho Noemi, judeus, igreja ortodoxa, a mesma coisa, irmão. Ruth, gentílica, a noiva que casa com Boaz, o tipo não falha, mensagem parente redentor. O que Deus teve que fazer? Olha, sabe o que aconteceu? Saiu da terra do pão de Deus, saiu do seu posicionamento, Noemi, porque a coisa estava ruim. Sabe o que Deus permitiu acontecer? A coisa piorar. Acharam que ia melhorar, mas a coisa piorou. Olha, irmão, eleito fora da palavra, a coisa não pode melhorar. O profeta irmão Branham chega a dizer assim, nessa última mensagem que chegou: o que ouvistes tu, Elias? O profeta disse: se Deus me põe uma maldição, eu não estou autorizado de tirá-la, porque às vezes aquela maldição é uma espora, é um chicote, é um sofrimento para trazer aonde precisa trazer. Aconteceu isso com Noemi, saiu da terra e viveu lá na terra, e se a coisa fosse de vento em polpa lá, nunca mais voltaria para sua casa, nunca mais voltaria para a casa do pão de Deus, viveria a vida inteira fora da palavra, fora do programa, e aquilo ali iria atrapalhar, interromper o plano. Mas os planos de Deus não podem se frustrar. Quando parece que o tiro vai sair pela culatra, irmão, Deus sempre tem uma outra maneira de trabalhar, mas Ele faz a coisa se encontrar lá na frente e voltar para os trilhos de novo. Lá está Noemi, e a coisa piorou. Perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu o recurso, e aí ela disse: vou voltar para minha casa. E aí atrás dela, você conhece a história, vem a sua nora Ruth. Ali está agora Israel paralelo, Israel Noemi, Ruth a noiva. Olha para você ver, simultaneamente Deus trabalhando com os dois. 1947, Deus estava ou não estava trabalhando com Israel, irmãos? Estava? Amém? Deus estava juntando Israel e fazendo voltar para a sua terra. Mas aqui, Deus estava ou não estava também trabalhando com a noiva dessa era, a noiva gentílica? Estava. Deus estava visitando William Branham, Deus estava lhe dando 2 sinais, Deus estava lhe mandando ir e pregar a mensagem para todo o mundo. Ele tentou ir pregar a Israel, Deus disse: não, lá eu estou tratando, não coloque o teu dedo, eu te enviei para o gentil, volta para trás. Simultaneamente, Deus usando anjos severos, duros, para surrar e fazer Israel voltar para a sua terra, porque era Noemi em desobediência. Mas do lado de cá, irmão, Deus estava trabalhando com Ruth, com amor. Não era por método severo. Deus enviou o seu profeta, e aquela voz saiu ali a chamar os eleitos, e as águiazinhas começaram a se agitar dentro dos galinheiros. Quando a grande águia de Deus passava, irmão, aí as águiazinhas no galinheiro logo começavam a olhar para as alturas e dizer assim: há algo que me atrai, tem um clamor dentro de mim por algo mais. Isso é o eleito, irmão. Estamos satisfeitíssimos com a mensagem, satisfeitíssimos com a maneira como Deus está nos conduzindo, mas aqui dentro de nós há um clamor por algo mais. Nós queremos ver uma porta se abrindo para nós, queremos uma evolução para aquela fé de transformação. É isso que nós estamos precisando. Quando o William Branham saiu ali, olha, Deus trabalhando com Ruth. Quando Israel era queimado nas câmaras de gás, Deus trabalhando com os judeus. E depois, aquilo que era uma terrível maldade, era um ato sublime da soberania e misericórdia de Deus, fazendo a Bíblia se cumprir. Eles chegaram à conclusão assim: esse bando de judeus aí, magros, raquíticos, pobres, porque estão sofrendo há anos, vamos pôr lá naquele pedacinho de terra, no meio daqueles inimigos, no meio daquele território onde vive bomba explodindo por todos os lados. Coloque eles lá agora, porque daqui a poucos dias não existirão nenhum deles mais. Olha, irmãos, quando Deus está na causa,
Meu Deus, pode ser mulher magra, como estavam magrinhas, voltando para sua casa. Homens magros, homens doentes, homens esqueléticos, homens e mulheres traumatizados, meninos traumatizados, voltando para sua terra para morrer. O trono da misericórdia, irmão Brana disse, mensagem dos 24 anciãos, que eles perguntaram a um rabino que voltava no meio do seu povo: estão voltando para a sua terra para morrerem lá? Aí o rabino disse assim: não, nós estamos voltando para viver. Aí disseram assim: como assim? É neste tempo que o Messias se revelará a nós temos que voltar para a nossa terra. Tinha gente ali que entendia que tinha que voltar para a terra. Irmão, eu creio que tem alguém entre nós que também compreende que temos que voltar para a nossa terra, temos que voltar para o nosso paraíso, temos que voltar para a situação onde estávamos antes com Deus, de perfeito companheirismo. Eu e o Pai somos um. Tem alguém que capta isso? Ali, quando eles disseram: manda eles lá que eles irão morrer. Olha, irmão, quando eles acharam que estava matando os judeus, quando eles levaram os judeus e colocaram em desertos áridos e secos para morrer, não sabiam eles que eles estavam não sabiam os seus algozes que eles estavam plantando os judeus na terra mais fértil que poderia existir. Não importa quão fraco, quão magro, quão sem recurso, quão sem possibilidades esteja, mas quando você é plantado aqui na palavra, é Deus que vai dar o crescimento, é Deus que vai fazer essa figueira florescer, é Deus que vai fazer esses frutos ficarem bem. Colocou o judeu lá para morrer, mas só que tem uma coisa: estava colocando eles exatamente no lugar aonde eles deveriam estar. E irmãos, em menos de 20 anos, 47 a 67, se tornaram uma superpotência. Eleito no posto do dever, você tem força, você não é um fracassado. Eleito no posto do dever, o diabo te teme, você é uma superpotência. Nós somos fracos, somos derrotados quando saímos da nossa terra, como Noemi se tornou derrotada porque saiu da sua terra. Se você estiver na sua terra, até aparentemente derrotado, você é mais do que vencedor. Não saia da sua terra. Por isso que eu tenho estado orando esses dias nisto: Senhor, não nos deixe sair da palavra, sair da nossa terra. É isso a nossa proteção, é isso a nossa garantia de sermos férteis, de darmos frutos, ó Pai. E aí vocês conhecem o restante da história, como que Israel venceu aquele monte de países vizinhos, o Egito, a Síria, o Irã, e enfim, todas aquelas nações que juntaram e falaram: em 24 horas nós vamos extirpá-los. Irmão, o diabo pode armar contra você o tanto que quiser. Se você estiver na palavra, quem é ele? Na palavra, não saia da palavra. Caiu? Levanta e diga: Deus, eu quero ficar debaixo da palavra, eu não quero sair de debaixo do sangue. Na palavra eu posso, na palavra eu consigo, na palavra eu sou mais do que vencedor. Era Deus trabalhando debaixo daquele silêncio. William Branham, debaixo daquele silêncio, indo buscar Ruth. Noemi, sofrimento terrível. Os judeus pensavam que eles estavam indo para serem lixos, extirpados da terra, mas sem saber que havia uma mão, uma voz silenciosa que estava trabalhando por detrás. Oh Deus! Tem pessoas que não podem abrir as cortinas para revelar o que está por detrás dos bastidores. Tem shows, teatros, que não se pode abrir as cortinas para ver as coisas que estão por debaixo dos bastidores. Mas, irmão, se abrisse as cortinas de Israel naquele sofrimento, atrás dos bastidores, você ia ver um Deus movendo por detrás, para que todo o seu plano pudesse sair do jeitinho que ele pensou lá atrás. A mesma coisa é essa noiva, Deus está movendo por detrás.
Às vezes nós somos homens, angustiamos, desesperamos, ficamos inquietos, mas nunca percamos esse controle, irmão. Há um Deus que a sua mão está gerenciando, está cuidando de tudo. Se Deus te chamou, te elegeu, Ele está cuidando, é Ele que está por detrás dos bastidores, é Ele que está cuidando. É Deus por detrás. Ali era Deus trabalhando. Noemi, que vergonha! Perdi meu marido e os meus filhos e volto sem nada. Estou voltando para Belém, pior do que eu fui para Moabe. Que vergonha! Era Deus naquela vergonha. E Ruth diz: eu vou contigo. E ambas chegam lá. Aquilo era tudo Deus. Aquilo era a voz silenciosa de Deus trabalhando, e eles não percebiam. Não percebiam que ali já estava a tipologia da Bíblia. Noemi, Israel, Ruth, a noiva, tinham que sofrer para chegar aonde chegaram. Não perceberam que ali em 46, 47, muitos não perceberam que aquilo ali era a voz de Deus. A voz que muitas vezes não faz muito barulho, era a mão silenciosa de Deus trabalhando para que Israel voltasse para a sua pátria e para que o anjo de Apocalipse 10 saísse às nações chamando Ruth, chamando a noiva, a eleita, para poder casar com Boaz. Eles não estavam percebendo absolutamente nada disso, mas estava se cumprindo. Deus estava pondo as coisas em ordem, por isso que eu disse o ajuntamento e posicionamento. Em 46, 47, o ajuntamento de Israel, povo misto, seleto. Nem todo Israel, ou nem todo judeu, nem todos os judeus são judeus, disse Paulo. Quer dizer, estava ali uma categoria, uma classe mista, era só o grande ajuntamento, era a rede trazendo-os de volta para a sua pátria. Mas agora ia começar a vir aquela seleção. Agora os peixes iam começar a perder as escamas e as barrigadas e serem preparados. Era Deus os ajuntando ali. Mas agora, irmãos, a hora do ajuntamento para Israel é passada. Israel está na sua pátria, tem seu governo, tem a sua bandeira. Israel está ali com uma pequena porcentagem de Jerusalém, mas já reconhecido que Jerusalém é a sua capital, e eles já estão ali querendo conquistar, voltar a tomar total controle ali, brigando por aquilo que era deles. Quando perguntaram para o ministro de Israel sobre documentos, escrituras, como você poderá provar que vocês são donos de Jerusalém? Ele falou assim: a escritura dessa terra é a Bíblia. Nós temos a Bíblia, o livro mais antigo do mundo, que diz que Jerusalém é a nossa terra, nós queremos a nossa terra, nós temos documento da nossa terra, e a Bíblia diz que nós voltaremos para a nossa terra, reivindicando aquilo que é deles por promessa. Deus trabalhando lá, e Deus trabalhando aqui. Deus trabalhando lá com Noemi, e Deus trabalhando ali também com Ruth. Deus trabalhando agora mesmo com Israel, já os ajuntou ali, mas agora os quer posicionar. Primeiro ajuntar, depois posicionar. Primeiro chamar, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Primeiro o grande chamado, depois aquela seleção. Primeiro o grande ajuntamento de Israel, depois aquela seleção, os 144 mil das 12 tribos, que serão assinalados pelo anjo do tinteiro. Aí eu fiquei pensando, como posicionar 144 mil pessoas, de acordo com as suas tribos, sendo que os documentos já nem existem mais, humanamente falando, é isso impossível. É impossível descobrir quem são os 12 mil de Judá que estarão na terra nos dias de Moisés e Elias, nos dias da aparição do Messias para eles. É impossível saber aonde estão, documentadamente, aonde estão aqueles 144 mil. Só que tem uma coisa, não é o cartório que vai ajuntar, não são os homens que irão fazer aquela seleção de 12 mil de cada tribo e assinalar. Irmão, eleito, quando chega o tempo dele posicionar, Deus o coloca onde ele tem que ser colocado. Ao tempo de Deus
é Deus mesmo quem vai os ajuntar. Quando esse Elias e esse Moisés tocaram a última trombeta ali na terra de Israel, irmão, olha, a mensagem de Elias e Moisés será um selo para aqueles 144 mil. Assim como a mensagem de William Branham é um verdadeiro selo para essa noiva eleita. É isso que está nos selando, nos marcando para sermos arrebatados, separados dessa grande tribulação. Louvado seja Deus por fazermos parte dessa história que está agora desenrolando silenciosamente, e uns preocupados com política, e outros preocupados com futebol, e outros preocupados com igreja, e outros preocupados em brigar doutrinariamente, e um preocupado com prata, com ouro, e outro preocupado em viver aqui mais 200, mais 300 anos. Mas Deus está trabalhando, Deus está chamando os seus eleitos, e agora não um grande ajuntamento, mas agora um posicionamento. Deus agora está posicionando essa noiva eleita no lugar que ela tem que ser posicionada. Israel é o tipo. Deus posicionando Noemi, Deus posicionando Ruth, Deus posicionando Israel, Deus posicionando essa noiva. Jesus disse que nós deveríamos olhar para esse sinal. Não foi Jesus que disse? Olhe, observe a figueira. Jesus disse, olhe para o relógio. O irmão Branham disse, Israel é o relógio dessa noiva. Olhe para o relógio. Você quer saber o dia do mês, disse o irmão Branham? Você olha para o calendário. Quer saber as horas? Você olha para o relógio. Quer saber se vai chover? Você olha para o serviço de meteorologia. Você olha para as nuvens. E Jesus disse, se vocês verem as nuvens escuras, vocês dizem assim, vai chover. Aí Jesus disse, insensatos, tardos de coração, vocês sabem discernir se é outono, se é primavera, se é verão, se é inverno, vocês discernem bem as estações do ano, se é tempo de plantar algum determinado tipo de semente, se é tempo de colher, isso aí vocês fazem muito bem. Vocês sabem discernir se é tempo de investir ou não, se é tempo de vender, se é tempo de vender ou se é tempo de comprar. Você entende bem sobre as estações da vida natural. Mas Jesus disse assim, tenha discernimento, tenha vigilância, estáis, pois, apercebidos, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus disse, estáis, pois, apercebidos. Ao que? A Israel. Por quê? Porque Israel é Noemi. Noemi voltou para a terra? Voltou. Então, se Noemi voltou para a terra, o que isso significa? Que está bem pertinho da hora de Ruth casar-se com Boaz. Aleluia, irmãos. Israel voltou para a sua terra, não voltou? Sabe o que isso significa, Israel, Noemi na sua terra? Significa que está bem pertinho da hora dos olhos de Ruth e de Boaz nesse campo se cruzarem e logo, logo esse casamento acontecer. E tanto Ruth quanto Noemi serão completamente redimidos agora no corpo para poder entrar no período de 1000 anos com Cristo. Esse discernimento espiritual, para quê? Para nos posicionarmos tal como eles estão sendo posicionados. Não haverá nenhum eleito escolhido para ser arrebatado fora do seu lugar. Não haverá, porque o plano de Deus é perfeito. Não haverá nenhum membro daquelas 12 tribos, daqueles 144 mil deslocado na tribo errada, fora do seu posicionamento, porque o plano é de Deus, e Deus sabe aonde plantar, aonde colocar. Deus é capaz de fazer o que nós nem imaginamos, para poder tirar alguém lá da tribo de Gade e colocar lá na tribo de Judá, se estiver mal posicionado. É Deus quem faz isso. Deus tira lá na tribo de Rubem e coloca lá na tribo de Naftali, se estiver com os fatos invertidos. Deus trata de posicionar as coisas. Às vezes Deus nos remaneja, Deus mesmo nos posicionará. Essa é uma consolação que eu tenho no meu coração. É impossível esses 144 mil acertar o encontro com
a sua tribo, porque não tem bússolas naturais para os colocarem devidamente. E aí a história, a ciência diz que o próprio efeito sanguíneo perde a sua potência. Ao longo dos séculos, aquele sangue vai perdendo a sua consistência, e nem por efeitos sanguíneos tem como constatar. Então, aos homens, agora cheguei em Mateus 19, 26. Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Se é possível Deus posicioná-los, também é possível, irmão, Deus nos posicionarmos também. Por isso que é necessário crer na sua eleição. Por quê? Porque se você crer na sua eleição, você pode até se encontrar fora hoje, mas com uma convicção: Deus me dará graça, Deus dará um jeito, Deus dará um escape, e eu vou me posicionar na fé de arrebatamento, na vida que eu tenho que me posicionar. Oh, Deus, posiciona esses eleitos, Senhor. Eu tenho uma viva esperança na minha alma. Deus fará alguma coisa, mas não vai perder os seus eleitos. Deus é que está tratando esse negócio. Eu não consigo, você não consegue, mas Deus consegue. Você não consegue posicionar a ti mesmo no que você já conhece, mas há um Deus que tudo pode na vida daquele que tem eleição, que tem raiz nele desde antes da fundação do mundo. Oh, glória! Tem glória a Deus aí. Fica de pé e glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Oh, glória! Eu creio em ti, Senhor. Abra sua boca, fala com Deus. Glorifique a Deus. Deus te posicionará na terra. Deus te posicionará na fé de arrebatamento. É Deus que te colocará nisso, eleito. O Senhor mandou olhar para Israel. Nós olhamos para Israel nessa noite, Senhor. Eu olhei para Israel e vi que o Senhor é quem os posicionará através de uma mensagem profética. Eu estou olhando para a noiva hoje e estou vendo que é o Senhor que posicionará essa noiva através dessa mensagem profética. Na minha mensagem, eu não tenho uma mensagem, mas é a mensagem de Elias, é a mensagem do teu coração, é a mensagem de posicionamento das águias. Senhor Jesus, há filhos eleitos dispersos, há filhos eleitos que precisam tomar um posicionamento e deles mesmos eles não podem, não dão conta, mas tudo é possível ao Senhor. Eu ponho esses eleitos nas suas mãos. Eu coloco essa menina dos olhos do Senhor nas tuas mãos. Não que não estivesse, mas oramos de uma maneira carinhosa por cada filho que precisa tomar um posicionamento. Cuida deles, ó Pai, chama eles, ó Pai, atraia eles, ó Pai, para poder se posicionar no lugar que tem que estar posicionado. Meu Pai, pelo poder da ministração, pela revelação da Tua Palavra, pelo quão verdadeiro é a Tua Palavra, Senhor, abençoa a Tua igreja, com paz agora, com cura agora, com batismo do Espírito Santo, com consolações, batiza, cura, consola, revigora a fé da Tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Se derrama, ó Pai, sobre cada um dos Teus filhos, assim como o anjo do Senhor, Pai, saiu em Ezequiel 9, sinalando com tinteiros que gemem. Saia, Pai, sinalando também esses eleitos, em o nome de Jesus Cristo. Sinala, marca, em nome de Jesus Cristo, marca nas testas, marca na consciência, marca na revelação, marca na alma, a vida de cada um dos Teus filhos, para que quando a destruição vier, possamos estar em um alto retiro, guardado debaixo das Tuas asas,
asas que Israel não quis entrar, mas nós estamos querendo entrar. Tem lugar nas tuas asas para nós, Senhor? Eu creio que tem. O inverno é chegado, Pai. Queremos nos aquietar debaixo das tuas asas, Senhor. Deixe essa noiva entrar para debaixo do teu manto, Boaz, para debaixo das tuas asas, ó Cristo. Em o nome de Jesus Cristo é a minha oração por toda a igreja, Pai. Que o Senhor siga cuidando na revelação dessa mensagem de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ruth se tornou íntima de Boaz, entrou debaixo do manto e se casou. Jerusalém, Jerusalém, ei velha Noemi, tu não podes entrar debaixo do manto de Boaz, é só Ruth. Noemi não podia ir lá deitar debaixo do manto de Boaz. Era o jovem Boaz e a jovem Ruth. Noemi já era uma mulher de idade avançada. Não entre debaixo do manto de Boaz. Ela não pôde entrar, mas Ruth entrou. E quando Ruth entrou, automaticamente ela beneficiou aquela que não pôde entrar debaixo do manto. E um dia Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, quantas vezes eu quis que vocês entrassem debaixo do meu manto, mas vocês não entraram, e nem podiam. Aquele lugar era meu e seu, era nosso. E hoje nós temos entrado para debaixo das asas, debaixo do manto do nosso Boaz. Aleluia! Quando Ruth entrou debaixo do manto de Boaz, foi questão de dias, o casamento aconteceu. Nós estamos debaixo do manto de Boaz. É questão de dias, o casamento da noiva com Boaz também vai acontecer, irmão. Oh, quando Eliezer entregou a Rebeca para Isaac, foi questão de momentos. E no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, é questão de momentos. Logo essa Ruth se casa com Boaz. Logo essa Rebeca se casa com Isaac. Vai nessa fé. Não saia de debaixo do manto de Boaz. Fica quietinha lá, porque aí vai dar casamento. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, a fé de arrebatamento. Que Deus coloque isso e vivifique intensamente isso nas nossas almas. Até domingo de manhã, na escola bíblica dominical e vigilância total. Domingo estaremos ministrando a ceia do Senhor.